João capítulo 19, no versículo 30, está escrito assim: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu quero levar você a pensar um pouco sobre o momento de crucificação do Senhor Jesus. Quais foram os benefícios conquistados na cruz para mim e para você? Nos evangelhos estão registrados 7 frases que o Senhor Jesus disse durante o processo de crucificação. O que são essas palavras gritadas por Jesus ali na cruz? O que é que está consumado? Alguns teólogos dizem que ele disse tetelestai, que é a palavra original do grego, que quer dizer está pago. Mas o que é que está pago? O que ele disse tem um significado profundo. Jesus viveu a sua vida pela humanidade e morreu por ela também. Então, quando ele dá o grito de que estava consumado, ele estava declarando que a obra da salvação que ele veio anunciar ao mundo estava realizada. Agora, o portão do perdão estava aberto mediante a fé. Ele lançou os alicerces da igreja, ele, a pedra angular, o Deus encarnado, o homem-Deus, estava agora a fortalecer, guiar a sua igreja através dos séculos. O que é que estava consumado? Estava consumado o plano de redenção da humanidade que começou a ser traçado logo quando o homem caiu no jardim do Éden. Esse grito, ele não iria mais se repetir, porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A missão estava cumprida, o preço estava pago, o sangue foi derramado. E agora podemos falar como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O grito na cruz foi um grito de um derrotado? Não. Nem tampouco foi um grito de desespero, mas um grito de realização. Ele foi até o fim. E você está pensando em desistir? Você está desanimado? Está cansado de fazer o bem? Acha que do seu emprego não vai sair nada que preste? Está achando que o seu casamento não vai dar em nada? Seu dia é cheio de tristeza e decepção e somente luta? Se o seu dia é cheio de tristeza, o seu amanhã é pior ainda, você não tem esperança nenhuma? Saiba que o vencedor é sempre aquele que persevera. Muitas vezes em uma guerra, os soldados voltavam para as suas famílias vivos, mas com ferimentos. Muitas vezes faltando uma parte do corpo, mas ele batalhou e voltou vivo. Quem está na luta da vida tem as suas cicatrizes, sangra, mas ele persevera, ele não desiste nunca, pois aquele que o chamou é mais do que vencedor. Aleluia! Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. O nosso Salvador, ele foi açoitado, ele carregou a cruz, ele teve prego nas mãos, prego nos pés, dores insuportáveis a uma pessoa, mas ele foi até o fim, por mim e por você. Vamos voltar um pouco antes da crucificação, ali no jardim do Getsêmani. Nós ficamos impressionados com o Cristo que sua gotas de sangue no jardim, mas tem alguns outros pontos importantes para nós meditarmos sobre aquele momento. Em João, no capítulo 17, nós lemos que o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos e também orou por mim e por você. Pense comigo, eram os últimos momentos de Jesus e ele passa com os seus discípulos em oração.
Lá no versículo 20, versículo 21, ainda desse capítulo 17, ele faz a sua oração dizendo: eu não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que ainda vão acreditar em mim por intermédio do ensino deles, para que todos sejam um só. Pai, oro também para que eles estejam em nós, assim como eu estou no Senhor, e o Senhor está em mim. Que eles sejam um, para que o mundo acredite que o Senhor me enviou. Vocês entenderam? Entenderam o que Jesus nos fala aqui? A oração final de Jesus foi por mim e por você. Quando ele entrou no jardim do Getsêmani para orar, você estava sendo apresentado na oração dele. A oração dele era por você. A dor que ele sofreu era por você. A paixão final era por você. E eu te pergunto, isso não é amor? Sinta os momentos de humanidade de Jesus ao dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa é uma demonstração de pavor perto da experiência que ele teria que passar. Agora, mais do que a dor dos açoites, mais do que a dor da tortura física, mais do que a dor de ter que carregar a cruz, mais do que a dor de ter que ficar pendurado nela com pregos nas mãos e prego nos pés, mais do que tudo isso que eu citei aqui, o pedido: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se referia a suportar todo o peso da ira de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O caráter santo de Deus exigia o castigo pela iniquidade. Então, o cálice da ira de Deus seria derramado sobre ele na cruz do Calvário. Por que Jesus pergunta: se for possível, passa de mim esse cálice? Já pensou que Jesus poderia ter saído fora dessa confusão toda? Por que passar por tudo isso? Ele disse assim aos seus discípulos que a sua alma estava angustiada até a morte. Foi orar e esses discípulos dormiram. As pessoas mais próximas a ele não se preocuparam com a sua angústia e foram dormir. Ele sabia que depois do Getsêmani, seus discípulos mais próximos iriam deixá-lo sozinho, outro iria traí-lo, outro iria negar que era conhecido dele, outros iriam fugir. Mas a verdade é que Jesus não desistiu. Aleluia. E ele sabe que eu e você temos que passar pelos Getsêmanes da vida. No Getsemane da vida, nós vamos enfrentar traições de quem nós estamos ajudando e muitas vezes até dos nossos amigos. No Getsemane da vida, nos momentos mais difíceis, vamos ver que os nossos amigos estão dormindo, um sono pesado, enquanto você clama a Deus por uma solução, eles estão dormindo e não estão nem aí para você. No Getsemane da vida, vai ter complô, vai ter acusação falsa, vai ter cruz, vai ter dúvida, mas ele passou pelo Getsemane e agora está ali do seu lado para te encorajar, para te fortalecer, para seguir em frente, por mais difícil que seja. Ele estará com você todos os dias, não somente no domingo, mas todos os dias, não somente na Semana Santa, mas todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no Getsemane, Deus não tirou a cruz de Jesus, mas tirou o medo. Você está com medo? Quem é que pode tirar o medo? Olhe para aquele que pode tirar o seu medo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora, voltamos para o grito da cruz, aquele grito de que está consumado, está pago.
Ele não deu esse grito como um lutador que foi derrotado no fim da luta. Ele não deu esse grito como alguém que está cercado por inimigos e não tem mais o que fazer. O grito "está consumado" é o grito de quem cumpriu a missão. Ele gritou tetelestai e inclinou a cabeça, entregou o espírito. Está consumado, está completado, está pago. Ele foi até o fim. Ele não desistiu de mim e de você. A cruz não foi a derrota, a cruz foi a vitória. E hoje, através de Cristo, nós temos acesso a Deus, temos acesso aos céus. Eu vou voltar à pergunta, ou às perguntas que eu fiz no meio da mensagem. Você está pensando em desistir? Não faça isso não. Você, pai, ou mãe, marido ou esposa, está desanimado? Fica firme, fica firme. Você está cansado de fazer o bem? Faça um pouquinho mais. Acha que do seu emprego não vai sair nada que preste? Persevere. Está achando que o seu casamento não vai dar em nada? Invista nele mais um pouco. Lembre-se que vitorioso é aquele que persevera. Vitorioso é aquele que permanece. A terra prometida é para aquele que perseverar até o fim. Foi isso que Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, versículo 22, quando ele disse assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. E para terminar, eu quero citar o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Seja perseverante e que a salvação em Cristo te alcance e que você, como um bom mensageiro do Mestre, possa cumprir o propósito e a missão que Ele deixou em suas mãos. Receba essa palavra em nome de Jesus.